Olá! Hoje a gente vai desvendar um sistema que é fundamental, mas que muita gente não conhece a fundo, a rede de apoio para mulheres em situação de violência aqui no Brasil. A ideia é entender, passo a passo, quais são os caminhos para pedir ajuda, o que a lei oferece e como é possível reconstruir a vida. Vamos lá! Olha só o nosso roteiro. A gente começa entendendo o que é o ciclo da violência, depois vamos ver quais são os primeiros números para pedir ajuda, conhecer quem faz parte da rede de proteção, entender as ferramentas da lei, falar sobre o caminho para a reconstrução e, por fim, dar uma olhada nos desafios do sistema todo. Bom, vamos começar pelo básico. Para a gente entender as soluções, primeiro a gente precisa entender o problema. E a violência, raramente, é uma coisa que acontece uma vez só. Geralmente ela segue um padrão. E esse padrão é o que a gente chama de ciclo da violência. É um ciclo porque ele se repete, sabe? E o mais perigoso é que, com o tempo, ele tende a ficar cada vez mais grave. É justamente por isso que é tão difícil sair dessa situação sem uma ajuda de fora. Então, só de reconhecer que esse ciclo existe já é um passo gigantesco para conseguir quebrá-lo. E é super importante entender que violência não é só agressão física, aquela que deixa marcas visíveis. A lei no Brasil reconhece várias outras formas. A violência psicológica, que destrói a autoestima, a patrimonial, que é quando o agressor controla o dinheiro ou os bens da pessoa, a sexual e a moral, que são os xingamentos, a difamação. Todas elas causam danos profundos. Certo. Sabendo de tudo isso, qual é o primeiro passo prático? Agora a gente vai ver os canais de ajuda imediata. Basicamente, os dois números mais importantes que iniciam todo o processo de proteção. O 190 é o número da emergência, ou seja, se o perigo está acontecendo naquele exato momento, se existe um risco imediato, é para esse número que se liga. Ele aciona a polícia militar para uma intervenção rápida para garantir a segurança física na hora da crise. Já o 180 é diferente. Ele é a grande porta de entrada para toda a rede de apoio. Não é para emergência policial, mas sim para receber orientação, para ter uma escuta especializada, para desabafar. E, o mais importante, para fazer uma denúncia formal. É essa denúncia que vai gerar os encaminhamentos para os outros serviços. E o mais incrível do 180 é que ele nunca para. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso significa que, a qualquer hora do dia ou da noite, existe um canal aberto para pedir ajuda. E essa disponibilidade constante é absolutamente fundamental para quem está numa situação de vulnerabilidade. Ok, depois desse primeiro contato, seja pelo 180 ou 190, uma rede de várias instituições começa a agir, porque ninguém trabalha sozinho. Vamos ver agora quem são as peças-chave dessa rede. Essa tabela dá um panorama ótimo de todo esse sistema. Tem a Delegacia da Mulher, que cuida da parte policial e criminal, o CRAS e o CREAS, que dão suporte social e psicológico, a Defensoria Pública, que oferece ajuda jurídica de graça, e as casas-abrigo, que são os locais seguros para proteção imediata. Dando um zoom, o CRAS é muitas vezes o primeiro lugar da assistência social onde a pessoa chega. É lá que se faz o primeiro acolhimento, se entende as necessidades da família e se conecta essa pessoa a programas sociais que podem dar um suporte básico fundamental. Agora, se o CRAS é a porta de entrada, o CREAS é o atendimento especializado. Ele entra em cena nos casos mais graves, quando já houve uma violação de direitos. O trabalho do CREAS é mais aprofundado, com um acompanhamento psicossocial de longo prazo, que é essencial para a recuperação emocional. Muito bem, com o apoio social encaminhado, a gente entra na parte da proteção legal. Essa é a próxima barreira de segurança. Vamos ver agora quais são as ferramentas que a justiça tem para proteger a vítima. E não dá para falar de proteção legal sem falar dela. A Lei Maria da Penha. Ela é, sem dúvida, a espinha dorsal de todo esse sistema. Foi essa lei que criou os mecanismos específicos para garantir a segurança da mulher e também para punir o agressor. Tá, mas na prática, o que essa lei faz? Bom, ela permite que um juiz determine coisas muito concretas, como, por exemplo, afastar o agressor de casa, proibir que ele chegue perto da vítima a uma certa distância e proibir qualquer tipo de contato. Seja por telefone, mensagem, redes sociais, o que for. São ferramentas muito poderosas para criar um espaço seguro e imediato. E como se consegue uma medida protetiva? O processo é bem direto. Tudo começa com o registro de um boletim de ocorrência. A partir daí, a polícia faz o pedido à justiça. Um juiz tem que analisar o caso com urgência, a lei diz em até 48 horas, e se conceder a medida, o agressor é notificado oficialmente que ele tem que cumprir aquelas regras.
Garantir a segurança física é o passo 1, o mais urgente, mas não é o fim da história. A próxima fase, que é tão importante quanto, é sobre reconstruir a vida, recuperar a autonomia e se fortalecer. Essa comparação aqui é perfeita. Uma coisa é a segurança imediata, que é para parar a crise. Outra, bem diferente, é o empoderamento a longo prazo, que foca em construir as bases para que essa crise não aconteça de novo, fortalecendo a pessoa em todas as áreas da vida. E como se faz isso? Basicamente, através desses 4 pilares. Primeiro, dando orientação sobre os direitos, para que a pessoa saiba o que pode exigir. Segundo, com apoio psicológico, para curar as feridas internas. Terceiro, ajudando na reintegração social, para reconstruir laços. E por último, um pilar essencial, o apoio para a autonomia financeira, com cursos e ajuda para gerar renda. Agora vamos dar um passo para trás e olhar o sistema todo. No papel, ele é muito bom, muito completo. Mas na prática, existem desafios enormes para que tudo isso funcione como deveria. E os desafios são bem sérios. Existe uma desigualdade gigante no Brasil. A maioria dos serviços está nas grandes cidades, enquanto as áreas rurais ficam desassistidas. Muitas vezes, os órgãos não conversam entre si, o que cria buracos no atendimento. Faltam profissionais, as equipes estão sobrecarregadas e, claro, ainda existem muitas barreiras de vergonha, medo e dependência financeira que impedem o pedido de ajuda. Mas isso é importante, existem caminhos para melhorar. A palavra-chave é integração, ou seja, fazer com que todos os serviços falem a mesma língua. Também é preciso treinar mais os profissionais, investir em mais abrigos, mais equipes e, de novo, focar em políticas de autonomia econômica, porque isso ataca uma das raízes do problema. Para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. A gente viu toda a estrutura do Estado, as leis, os programas, mas e a comunidade? Qual é o papel de vizinhos, amigos, colegas de trabalho, da família, para ajudar a quebrar esse ciclo e apoiar quem sobreviveu a ele? No final das contas, essa é uma responsabilidade de todo mundo.